E aí, primeiro ano, vamos lá começar mais uma aula. Vamos seguir nosso módulo aqui de bioquímica celular, certo? Nas aulas passadas a gente falou sobre a bioquímica dos carboidratos, né? A gente falou das moléculas, do processo de metabolismo e tal. Agora a gente vai falar de outra biomolécula, que são os lipídios. A gente vai falar das suas classificações e funções. Se prepara que hoje a aula é química pura. Vamos lá. Olha o que a gente vai ver hoje. Vamos caracterizar os lipídios de acordo com suas funções no organismo e diferenciar os tipos de lipídios de acordo com sua estrutura química. Então vamos falar de bioquímica. Vamos lá. Os lipídios, eles são moléculas hidrofóbicas. Lembra do conceito hidrofóbica? Fobia de água. Então não se mistura com água. Quem é lipídio? Óleo, gordura, né? E esses lipídios participam na produção e também na absorção de moléculas essenciais para o corpo, né? Então a gente encontra os lipídios na composição de hormônios, de vitaminas, na gordura corporal e também ele está presente na membrana das células e de outras na membrana que compõe as organelas, tá? Esses lipídios eles não são solúveis em água, mas são solúveis em outros solventes orgânicos, como em álcool, em éter, tá? Em outras moléculas, que não adianta citar agora. Vocês não vão conhecer os nomes. A gente encontra os lipídios em diferentes alimentos, né? Principalmente alimentos, né, que tem muito óleo, que tem muita, que são alimentos gordurosos, oleosos, né? A gente tem nos peixes, né? A gente tem óleo de peixe, óleo de bacalhau, né? Nas sementes, né? A gente conhece as sementes de oleaginosas, né? As castanhas, né? As nozes, certo? A avelã. Também a gente tem azeite de oliva, óleo de soja, né? Óleo de coco, óleo de abacate, óleo de girassol. Então, tudo isso é óleo, né? Óleo é lipídio. A gente encontra basicamente nos vegetais e em alguns animais. Vamos conhecer esses lipídios? Quem são? Primeiro, vamos falar das funções desses lipídios, né? A primeira função é a função energética. Preste atenção aqui, eu já comentei sobre isso nas nossas aulas passadas. Eu falei que a primeira fonte de energia que o nosso corpo busca são os carboidratos armazenados na forma de glicogênio. Quando o glicogênio acaba, não tem mais fornecimento de glicose, o nosso corpo vai buscar energia onde? Na gordura. Ó. Então, os lipídios eles vão estar armazenados. É a principal reserva de energia para o organismo, porque ele é mais fácil de se armazenar. Por o lipídio ele ser hidrofóbico, ele não se mistura com água. Então, ele não depende da água para armazenar, certo? Então, ele pode ser guardado sozinho, certo? Então, porque o lipídio ele é armazenado, né, para ser a principal fonte de energia? Porque ele é uma fonte de energia a longo prazo. Os carboidratos, o glicogênio, ele é a nossa fonte inicial, a primária. Quando a gente precisa de energia, a gente vai buscar logo no glicogênio, porque é a mais rápida de ser metabolizada. Os lipídios é quando acaba a reserva de glicogênio, a gente vai buscar nos lipídios. E quando a gente vê a proporção de energia, ó, o lipídio ele dá mais energia para o corpo do que o metabolismo dos glicídios, dos carboidratos ou até mesmo de proteína. Ó. 1 grama de lipídio fornece 9 quilocalorias para o corpo, enquanto que 1 grama de glicídio ou proteína fornece apenas 4. Aí eu lhe pergunto, né? A gente se pergunta, e por que não usar logo direto os carboidratos? Perdão, porque a gente não usa direto os lipídios, já que eles dão mais energia para o nosso corpo. Aí eu te dou mais uma pergunta. Pensa aí comigo. É mais fácil, é fácil assim, a gente queimar a gordura do corpo. Quando a gente está gordinho assim, é fácil, é só a gente ficar sentado que a gente emagrece, né? A gente tem que fazer o quê? Tem que fazer bastante exercício, né? Não tem que se exercitar, tem que malhar, tem que correr, tem que fazer dieta, tem que fazer um bocado de coisa, né? Para a gente conseguir quebrar essa gordura. Então, por que será? Porque os lipídios eles são mais difíceis de serem metabolizados. Esses lipídios que são armazenados, eles são mais difíceis de ser metabolizados. Precisa de muita energia para quebrar esses lipídios, tá bom? Então, quando a gente precisa de uma energia rápida, de uma fonte energética rápida, a gente não vai buscar no lipídio porque ele demora a ser quebrado, certo? Então, o lipídio é uma fonte de energia a longo prazo. Quando a gente acabar toda a reserva de glicogênio, a gente vai usar os lipídios.
e eles são armazenados dentro de uma célula chamada de adipócito, que é a célula do tecido adiposo, tecido de gordura. Tá? Outra função, como vocês bem conhecem, é a função da composição da membrana plasmática ou a membrana celular. Ela é formada por uma bicamada de lipídios e também forma outras estruturas conhecidas como lipossomos, que é uma estrutura circular formada por uma bicamada de lipídio que vai transportar alguma coisa no interior dela, ou também uma micela, que é uma bolha de uma única camada de lipídio. Essa micela, por exemplo, é quando todas as moléculas de lipídio formam uma bolha, certo? Com uma única camada. Outra função dos lipídios é a sua função de isolante térmico. Quem apresenta muito tecido adiposo, né, muita gordura, não sente frio com facilidade, porque o seu corpo está tendo um isolamento térmico contra a perda de energia, né, contra a absorção de energia também do ambiente externo. Então, os ursos polares, por exemplo, eles se alimentam de bastante alimentos gordurosos, ricos em lipídios, para ter essa capa de gordura que protege eles contra o frio. E no nosso corpo também a gente tem uma capa de tecido adiposo, né, abaixo da pele, que tem essa função de isolante térmico, né, do nosso corpo. E outra função também, é a função de proteção mecânica, a proteção dos órgãos do nosso corpo, né? A gente tem uma barreira lipídica no nosso organismo, uma barreira de gordura para proteger contra esses choques, né? Também em diversas áreas do nosso corpo, né? Principalmente na região do tórax e do abdômen, onde estão os nossos órgãos vitais, né? Então a gente tem uma certa capa de gordura para proteger contra choques mecânicos, mas a gente tem que ter cuidado para não acumular gordura demais. Então, porque se a gente tiver muita gordura, aí cria complicações para o corpo, certo? Agora vamos falar das estruturas, dos tipos de lipídios. Agora começa a química. Presta atenção aqui, ó. Vamos falar de várias classes de lipídios, certo? E cada uma delas vão estar presente em alguma estrutura ou em algum alimento, tá certo? Que a gente já conhece. Os glicerídeos é a primeira classe. Eles estão presentes principalmente nos óleos e nas gorduras, né? Então, a manteiga, a margarina, o óleo, o azeite, então eles são formados por glicerídeos. E o que é um glicerídeo? Ele é formado por uma molécula de ácido graxo. O que é um ácido graxo? É um ácido carboxílico, é um ácido, um grupamento ácido aqui, ó, com uma carboxila, C-O, ligação com OH, e um radical de hidrocarboneto, hidrocarbono, hidrogênio e carbono. Então, nessa cadeia aqui, nesse radical, é só carbono e hidrogênio. Então, a gente tem 3 ácidos graxos se ligando a uma molécula de glicerol. Terminação ol é referente a álcool, uma molécula de álcool. Essa molécula aqui tem essa hidroxila. Então, um hidrocarboneto, carbono e hidrogênio aqui, que se ligue à hidroxila é chamado de álcool. E esse álcool aqui, o nome dele é glicerol. Então, glicerol mais 3 moléculas de ácido graxo, a gente forma um triglicerídeo, tá? Então, eu tenho um glicerol aqui e em cada hidroxila, ó, aqui do glicerol, eu liguei o ácido graxo. Então, eu tirei um oxigênio daqui com o OH do outro. Um hidrogênio com um OH. Liguei esse hidrogênio com esse carbono. OH com H formam H2O, água. Então, essa molécula, essa formação aqui é uma reação de desidratação, de perda de água. Tá bom? Então, formamos essa molécula aqui de triglicerídeos. Então, é um tipo de glicerídeo, ó, formado por 3 moléculas de ácido graxo ligado a um glicerol. Tá? Os glicerídeos, os ácidos graxos que formam os glicerídeos, eles podem ser classificados como ácidos graxos saturados ou insaturados. Os ácidos graxos saturados, eles são basicamente de fonte de gordura animal, tá? Nas carnes gordurosas, nos bacon, certo? Em tudo aquilo que é uma gordura de origem animal e também nos queijos amarelados. E o que é uma molécula saturada? É aquela que só apresenta ligação simples entre os carbonos, ó. Então aqui eu tenho um grupamento carboxila, tá? Que é caracterizando o ácido, tá? E aqui só ligação simples entre
os carbonos. Tá? Então aqui a gente chama um ácido graxo saturado. E um ácido graxo insaturado é quando ele apresenta uma ligação dupla. Isso dá uma torcida assim na cadeia do hidrocarboneto desse ácido graxo, tá certo? Gente, eu estou falando muita coisa aqui porque vocês precisam estudar, vocês precisam já ir conhecendo esses grupos químicos, certo? Vão estudando na química aí, o que ainda não tiver 100%. Vocês deixam lá no nosso fórum Tira Dúvida, coloca comentário no vídeo, tá bom? Se você não entender, para a gente ir relembrando essas funções químicas aí, para não deixar passar. Certo? Então, ácido graxo saturado e insaturado. Saturado, ligação simples, insaturado, ligação dupla entre algum carbono dessa cadeia de hidrocarboneto. Lembra que esses ácidos graxos vão formar o glicerídeo juntando com o glicerol. Então, esse aqui tem um R porque é um radical. É uma cadeia que pode ser de qualquer tamanho, certo? Então, aqui, essa cadeia a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos, tá? E o grupamento carboxila aqui. Então, esse grupamento carboxila vai se ligar com o glicerol, formando um triglicerídeo, certo? Aí, nessa parte aqui dos insaturados, a gente classifica ele como ácido graxo cis ou trans, que é o que a gente chama da gordura trans e a gordura cis. Né? Como é que é isso? Preste atenção aqui. Ácido graxo saturado não tem organização cis ou trans, ele é simplesmente saturado, porque ele só tem ligação simples. Quando a gente tem um ácido graxo insaturado, ou seja, apresenta ligação dupla, então se tem ligação dupla entre esses carbonos, eles são tetravalentes, né? Só fazem 4 ligações, então tem 2 já entre eles, só pode se ligar com um hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui. Certo? Quando os dois hidrogênios estão do mesmo lado aqui da estrutura, ou seja, os dois estão para cima, né? Então a gente chama de ligação cis, ou um ácido graxo insaturado cis, de organização cis. Quando tem essa dupla ligação, ou seja, essa insaturação, tá? E os hidrogênios ficam de lados opostos, aí aqui a gente chama de ácido graxo insaturado de organização trans, ou seja, eles estão invertidos, então é trans. E por que isso é importante? Porque as gorduras trans, elas não aparecem naturalmente na natureza, em vegetais ou em animais, em gordura animal ou vegetal. A gordura trans, ela só é produzida em processo industrializado. Então, por exemplo, em alimentos industrializados, eles são fabricados a partir de gorduras trans, de ácidos graxos com essa organização trans. E isso é ruim porque o corpo ele não consegue metabolizar. Porque o corpo ele naturalmente não conhece essa molécula. Se ela não é produzida naturalmente, é uma molécula industrializada, então nosso corpo ele não tem uma habilidade necessária para fazer o metabolismo dessa gordura trans, porque é estranho. Então a tendência da gordura trans é se acumular. Né? Então a gordura trans ela aparece, por exemplo, em refrigerante, em alimento processado, né? Aqueles, né? Tudo que tem conservante e tal, que é gorduroso, né? Muito provavelmente é rico em gordura trans. Alguns alimentos industrializados a gente vê assim, tem lá, livres de gordura trans. Então é porque naquele processo não tem a fabricação da gordura trans, não tem a produção da gordura trans, certo? Mas é importante a gente pensar que tudo em excesso é prejudicial, independente de seja gordura cis ou trans, tá bom? Então, ficou claro essa parte de cis e trans, cadeiazinha carbônica, hidrogênio no mesmo lado cis, hidrogênio em lados opostos trans. Vamos falar agora de cerídeos, Cerídeos a gente lembra de cera, né? E cera é aquilo que vai lubrificar, né? Que vai polir alguma coisa. E essas ceras estão presentes, né? Em diferentes estruturas. Elas são formadas por ácidos graxos e álcool de cadeia longa. Então a gente tem um ácido graxo, né? E ligado a um álcool de cadeia longa, certo? Então aqui existem alguns exemplos, como a cera de carnaúba, que é uma cera retirada de uma palmeira chamada carnaúba. É utilizada muito em polimentos de carro, né? Para dar polimento, ou para lubrificar, sei lá, estofados de couro, né? E demais outras coisas. Então eles têm uma grande estrutura química, tá? De cadeias longas, tá bom? Olha onde é que a gente encontra as ceras, Por exemplo, na superfície das folhas, né? Deixa a folha bem lubrificada, bem protegida. E é importante por quê?
Porque impede a impermeabilização, quer dizer, contribui para a impermeabilização, né? E impede a perda de água, porque impermeabilizar é o quê? É impedir que haja passagem naquele meio. Então, se a gente impermeabiliza, não tem nem perda de água, nem absorção de água. Então, nas folhas, por exemplo, elas recobrem suas folhas com cera, que a planta produz, né, para evitar a desidratação, a perda de água, tá? A gente tem também a cera que as abelhas produzem, tá certo? Quando estão produzindo lá na sua colmeia, pelos seus processos metabólicos, que elas se alimentam do néctar das flores e o metabolismo desse néctar produz a cera de abelha. E também a gente encontra essa cera nas aves aquáticas. Você já parou para perguntar por que, por exemplo, um pato ele não afunda na água? Porque as suas penas elas são cobertas por uma cera, tá? Não é só por isso, obviamente, as aves elas têm dentro do seu organismo várias bolsas de ar que fazem com que elas sejam mais leves, né? Tanto no ar quanto na água, tá? Mas principalmente as aves elas apresentam uma cobertura de cera nas suas penas que impede a absorção de água, tá? E a gente vê frequentemente, por exemplo, patos fazendo isso. Eles raspam o bico lá na cauda e depois passa por toda as suas penas, assim. Não sei se vocês já viram isso em algumas aves. Elas passam o bico na cauda e depois passam nas penas. Porque lá na cauda tem uma glândula chamada de glândula uropigial, que é nessa glândula que é produzida a cera que a ave usa para impermeabilizar as suas penas. Não é massa? Vamos para frente. Outro tipo de lipídios são os esterídeos. Esses esterídeos eles são encontrados nos animais. Eles participam da composição da membrana plasmática, da membrana das células. Existem estruturas chamadas de colesteróis, tá? Também vai formar a vitamina D e alguns hormônios celulares, tá? Como a testosterona, por exemplo. A testosterona, né, é um hormônio de origem de esteroides. Aí a gente associa esteroides anabolizantes, né? Que a gente chama por quê? Um esteroide é uma classe de molécula química. E anabolizar é o quê? É produzir alguma coisa. Então as pessoas injetam esteroides, né? Basicamente hormônios masculinos que vão acelerar a produção, o anabolismo de estruturas do corpo, né? Mas nem sempre o corpo responde dessa maneira, então pode trazer prejuízos, tá bom? Então, além de produzir esses hormônios sexuais como a testosterona, né? Tem atividade no fígado, porque no fígado é produzido os sais biliares que vão fazer o metabolismo, né, dos lipídios do nosso corpo. No caso da bile, que é um líquidozinho produzido pelo fígado para digestão e metabolismo de lipídios, certo? Eles têm, os esterídeos têm essa composição aqui, desses 4 anéis vou conseguir não. Peridrociclo pentafenantreno. Olha aí, peridrociclo pentafenantreno, isso mesmo, é o nome desse anel aqui que vai formar, tá, as estruturas dos esterídeos. Aqui um exemplo de colesterol, uma estrutura que está no nosso corpo, tá? E tem o anel clássico dos esterídeos, o peridroxiclo pentafenantreno. Esteroides, eles têm essa estrutura aqui, né? Também a estrutura química, que é a estrutura que a gente encontra na membrana plasmática, tá bom? Ela está interligada com os fosfolipídios, que é esse camarada que a gente vai ver agora, ó. Fosfolipídio é um lipídio que está associado a um fosfato, tá? Vai constituir as membranas celulares, ó. E a gente tem aqui a dupla cadeia, né, de hidrocarbonetos, ó. Nessa cadeia aqui, nessa perninha que está dobrada, ó, é onde tem a dupla ligação, ó. Tá vendo? Ligação cis, hidrogênios do mesmo lado aqui, e faz essa dobrinha na cadeia de hidrocarbonetos, tá bom? Ele está associado a um glicerol aqui, a um fosfato e um grupamento de colina, que é um grupamento nitrogenado, que apresenta um nitrogênio aqui, certo? Então toda essa estrutura aqui, ó, a gente tem um fosfolipídio. E essa estrutura daqui, do glicerol, fosfato e colina, é uma estrutura hidrofílica, atração à água. E a parte da cauda aqui do fosfolipídio, que a gente chama da cauda de hidrocarbonetos, é uma porção hidrofóbica. Então, se é hidrofóbico, fica para dentro aqui, porque não interage com a água, tá? E a parte hidrofílica fica para fora, né? Para extracelular ou intracelular. E aqui é o espaço intermembranar. Inter, dentro da membrana. Intra,
dentro da membrana, certo? Então aqui é o espaço intramembranado e dentro da membrana. Vamos lá. Fosfolipídios, aí ó, mostrando as estruturas dele, certo? A cauda de carbonos, né? O glicerol, o fosfato, a colina, tudo isso que a gente conhece. Ó, a parte apolar, né? E porque não interage com a água, é hidrofóbica, e a parte hidrofílica, a parte polar, tá bom? Glicolipídios são lipídios associados a glicídios. Olha só, a gente vê aqui, ó, por exemplo, na bicamada da membrana, a gente tem fosfolipídios, a gente tem proteínas também, né, que a gente vai estudar nas próximas aulas, e a gente tem os lipídios associados a esses grupos aqui, ó, a esses quadradinhos, esses hexágonos, que são os lipídios, os carboidratos, né? Os carboidratos associados a esses lipídios, certo? E intercalando aos fosfolipídios, a gente encontra o colesterol, que a gente falou anteriormente, tá bom? Esses glicolipídios, eles participam no reconhecimento celular. Forma essa face externa aqui da membrana, ó, que é chamado de glicocálice ou glicocálix, que está atuando no reconhecimento de uma célula com a outra, certo? Agora vamos falar das lipoproteínas. Lipoproteína já está dizendo, ó, lipídio associado a proteínas, que elas fazem o transporte de colesterol no nosso sangue, na corrente sanguínea. E a gente conhece basicamente 3 tipos de lipoproteínas. Ó. A gente tem o HDL, o LDL e o VLDL. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de colesterol bom, colesterol ruim, né? Ou gordura boa, gordura ruim. Né? Ah, eu estou com índice de colesterol alto. O que é que isso quer dizer? Né? Então, a gente tem esses 3 tipos. Ó. É de acordo com a densidade dessa molécula. Por exemplo, a HDL quer dizer lipídio de alta densidade, High Density Lipid, que é um lipídio de alta densidade. E aqui é o contrário, Low Density Lipid, que é um lipídio de baixa densidade. E aqui, VL, Very Low, muito baixa a densidade desses lipídios. Tá? Então, qual é a diferença? Esse HDL, que é o que a gente chama de colesterol ou de gordura boa, ele atua retirando os outros colesteróis ruins da corrente sanguínea. Ele retira o colesterol dos tecidos, tá? E devolve para o fígado. No fígado vai ser metabolizado. O LDL, ele transporta o colesterol e um pouco de triglicerídeos do sangue para os tecidos. Então ele tende a se acumular nos tecidos. Tá? E o VLDL ele transporta triglicerídeos e um pouco de colesterol. Então, esses dois aqui, eles não vão ser metabolizados, eles vão se acumular, eles vão ficar sendo transportados e se acumulando no vaso sanguíneo. Então, é basicamente isso. O LDL e o VLDL se acumulam, enquanto o HDL tentam retirar esses colesteróis, certo? Aqui está mostrando a estrutura dele, ó. São vários fosfolipídios associados a proteínas, aqui chamada de apolipoproteína ou apolipoproteína, tá? Formando toda essa estrutura contendo colesteróis e triglicerídeos aqui dentro, certo? Outra característica dos lipídios, ó, elas são macromoléculas importantes para o nosso corpo, né? Como todas as moléculas, como o carboidrato que a gente falou, elas são constituídas por partes grandes, né? De estruturas com várias partes que precisam ser metabolizadas, quebradas em partes menores para ser utilizadas no nosso corpo. No caso, os lipídios eles são catabolizados, ou seja, são quebrados pelas lipases. Lembra? Terminação ase, enzima. Lipase, uma enzima que quebra o lipídio, né? É produzido lá no nosso pâncreas. Existe a lipase pancreática, que vai, ó, quebrar as moléculas de triglicerídeos, por exemplo, e as outras moléculas de gordura, tá bom? Os lipídios também são responsáveis na formação dessa estrutura, ó, chamada de bainha de mielina. Já estudaram sobre isso? As células nervosas apresentam uma estrutura, ó, que envolve o axônio dessa célula, e essa estrutura que envolve o axônio é formada por um tipo celular, que é chamada de célula de Schwann, tá? E a célula de Schwann é formada por membrana, obviamente, e essa membrana contém lipídio. E a célula vai envolver o axônio para melhorar o transporte do impulso nervoso nessa célula, certo? Então, os lipídios também estão envolvidos no isolamento, tá? No envolvimento do axônio das células vegetais. Por fim, falaremos de carotenoides,
que eles são pigmentos fotossintetizantes que a gente encontra nas plantas, né? Tanto pigmentos alaranjados como avermelhados, certo? Amarronzados, a gente encontra em alimentos que têm essa coloração mais forte, né? Em tomates, em cenoura, em beterraba. Também pigmentos verdes, carotenoides um pouco verdes, né? Encontrados em alface, em cheiro verde, enfim. Tá? E aqui a gente tem diferentes tipos de carotenoides, né? O licopeno, o beta-caroteno, que a gente ouve muito falar nele, né? A astaxantina, a zeaxantina e a luteína. Eles têm diferentes funções e benefícios para a saúde, né? O principal benefício é a atividade antioxidante, né? Porque os carotenoides eles estão compondo a vitamina A, e a vitamina A tem função antioxidante. E o que é antioxidante? É retirar compostos que vão oxidar, que vão degradar a célula, tá? Porque um oxigênio livre na célula, ele pode se tornar um agente oxidante, né? Ele vai destruir alguma coisa. Quando a gente fala assim, tal coisa está oxidando, geralmente a gente correlaciona a que está enferrujando, né? Então, porque o oxigênio ele causa essa destruição mesmo quando ele está livre. Tá? Então, quando tem radicais livres de oxigênio no corpo, esses radicais precisam ser retirados. E quem faz isso são os antioxidantes. A vitamina A, por exemplo, é um importante antioxidante. E quem é que compõe vitamina A? Os carotenoides. Então, por isso que é importante a gente se alimentar de alimentos ricos em carotenoides que têm essa função de proteger o nosso corpo. Beleza, gente? Ficamos por aqui, né? Aula top aí de química, né? Quase mais química do que biologia, mas dê uma lida aí no capítulo, tá? Que explica bem direitinho, traz alguns exemplos. Tentei simplificar um pouquinho para vocês entenderem, tá? E vocês já sabem, façam nossas atividades lá do capítulo de lipídios, certo? Lembrando que já estamos no volume 2 de Biologia 1 e também entre lá no portal Eleva, faça o exercíciozinho lá. Estou acompanhando para ver quem está fazendo, certo? Gente, grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.